Beatriz não acredita nas explicações de Beto. Sua decepção é evidente, e a distância entre eles cresce a cada momento. Enquanto isso, Bia comemora em silêncio, satisfeita ao ver que seu plano de separá-los está funcionando. Maristela, acuada, cede à chantagem de Zélia. Sem saída, aceita as condições impostas, mesmo carregando um misto de raiva e frustração. Zélia, por sua vez, se muda para o novo apartamento com a satisfação de quem sente que ganhou mais uma batalha. Beatriz, ainda abalada, busca conforto e apoio com Glorinha. Em uma conversa emotiva, desabafa sobre suas mágoas e dúvidas em relação a Beto. Glorinha, sempre solidária, ouve com atenção e tenta consolar a amiga, reforçando que ela precisa pensar com calma antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Clarice enfrenta uma preocupação crescente. As fortes dores de cabeça que sente se tornam mais frequentes, e ela percebe que precisa de ajuda médica. Apesar do receio do que pode descobrir, começa a considerar a ideia de buscar um diagnóstico. Beto, por outro lado, está decidido a esclarecer toda a situação. Em um encontro tenso com Basílio, houve a revelação que tanto esperava. Basílio confessa que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. A confissão o abala, mas também traz a certeza de que ele não estava errado em suas suspeitas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Ana Maria, sempre cheia de energia, decide convidar Ulisses para jantar em sua casa. Com a intenção de criar um momento descontraído, ela o recebe com entusiasmo, enquanto Ulisses, curioso e interessado, aceita o convite e demonstra animação com a proximidade crescente entre os dois. Glorinha, inconformada com o sofrimento de Beatriz, resolve intervir. Ela procura Beto e declara que acredita nele, reforçando que Beatriz está apenas confusa. Suas palavras dão a Beto um alívio momentâneo e renovam sua esperança de reconquistar a confiança da mulher que ama. Basílio, sem escrúpulos, continua buscando formas de se beneficiar. Ele pressiona Maristela a ajudá-lo a conseguir um emprego na perfumaria carioca, mostrando que sua ambição não conhece limites. Maristela, em conflito, tenta encontrar uma saída sem agravar ainda mais a situação. Nelson, por outro lado, perde a paciência e trata Anita de forma grosseira em público. A cena deixa Anita visivelmente constrangida, enquanto Edu, que observa tudo, se revolta em silêncio, aguardando o momento certo para intervir. Celeste começa a desconfiar de Mauro. Pequenos detalhes e atitudes suspeitas a inquietam, e ela decide investigar por conta própria para descobrir o que ele está escondendo. Raimundo tenta trazer calma à confusão envolvendo Beto. Em uma conversa franca com Lígia, ele apresenta sua visão sobre o que aconteceu, tentando dissipar as dúvidas e criar uma perspectiva mais equilibrada sobre o caso. Beto e Glorinha unem esforços e começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Eles concluem que Basílio não agiu sozinho e suspeitam que Bia seja sua cúmplice. A descoberta os impulsiona ainda mais a revelar toda a verdade. Determinado a resolver tudo de uma vez por todas, Beto confronta Bia na presença de Clarice. O confronto é intenso, marcado por acusações e revelações inesperadas. Clarice, abalada, ouve tudo em silêncio, enquanto Bia tenta se defender, mas não consegue sustentar a mesma confiança de antes. O clima é tenso, e as relações parecem prestes a explodir. Apesar disso, Beto mantém sua determinação. Ele sabe que precisa lutar por sua verdade e pelo amor de Beatriz. Não importa o quanto isso lhe custe. Basílio toma uma decisão que muda completamente o rumo de sua história em Garota do Momento. Após se arrepender de ter se aliado a Maristela para separar Beatriz e Beto, ele decide redimir-se.
assumindo um papel crucial na trama e colocando sua própria vida em risco para salvar a jovem de uma ameaça mortal. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, Basílio tenta se reaproximar de Beatriz, mas ela ainda desconhece sua ligação com Maristela e sua participação nos planos para prejudicar seu relacionamento com Beto. Apesar de sua culpa, Basílio se envolve cada vez mais com a família de Maristela e acaba conhecendo Juliano, um homem perigoso e inescrupuloso que se torna o novo vilão da história. Convivendo de perto com Juliano, Basílio começa a perceber a verdadeira natureza do vilão. Ao entender que Juliano não medirá esforços para alcançar seus objetivos, Basílio se vê diante de uma dura realidade. Sua aliança com Maristela colocou Beatriz em uma situação extremamente perigosa. Tomado pelo arrependimento, ele decide corrigir seus erros antes que seja tarde demais. A reviravolta ocorre quando Basílio descobre que Juliano desvendou o segredo mais bem guardado da história. Beatriz é filha biológica de Clarice. Essa revelação coloca a jovem diretamente na mira de Juliano, que vê Beatriz como uma ameaça aos seus planos de manipular Clarice e conquistar seu patrimônio. Determinado a impedir que Beatriz interfira em seus esquemas, Juliano começa a planejar um atentado contra ela. Basílio, ao tomar conhecimento desse plano, decide agir. Ele encontra coragem para alertar Beatriz sobre o perigo que está correndo, mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em uma posição vulnerável diante de Juliano. Sua atitude marca uma virada em sua trajetória, transformando-o de cúmplice em herói, disposto a tudo para proteger Beatriz. Por volta do capítulo 100, previsto para ir ao ar no início de 2025, Beatriz finalmente toma ciência do plano de Juliano graças ao aviso de Basílio. A notícia é um choque, mas também serve como um ponto de partida para uma importante decisão. Ela resolve contar pessoalmente a Clarice, que é sua filha biológica. Essa revelação não é apenas uma tentativa de unir mãe e filha, mas também parte do plano de Beatriz para ajudar Clarice a recuperar a memória e se fortalecer contra as manipulações de Juliano. Determinada, Beatriz leva Clarice para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde acredita que as memórias de sua mãe possam ser despertadas. O cenário montanhoso e repleto de lembranças do passado torna-se um lugar simbólico para as duas, representando tanto os desafios que enfrentaram, quanto a esperança de um futuro melhor. Enquanto isso, Basílio continua sendo um personagem central na luta contra Juliano. Sua transformação, de alguém que agiu por interesses mesquinhos a um aliado disposto a arriscar tudo pela segurança de Beatriz, promete trazer cenas intensas e emocionantes. Sua redenção não apenas fortalece os laços com Beatriz, mas também oferece ao público um exemplo de como erros podem ser corrigidos por meio de coragem e altruísmo. A trama se intensifica à medida que Beatriz e Clarice enfrentam juntas os perigos impostos por Juliano. Basílio, por sua vez, busca formas de expor o vilão, acumulando provas contra ele e tentando convencer Maristela a abandonar sua aliança com o homem. O confronto final promete ser carregado de tensão, com Juliano cada vez mais encurralado e desesperado para manter seu domínio. Essa fase de garota do momento promete grandes emoções, com revelações chocantes, reviravoltas e momentos de superação. Basílio emerge como um símbolo de redenção, enquanto Beatriz e Clarice se unem para enfrentar um inimigo comum e reconstruir os laços que o tempo e as circunstâncias tentaram apagar. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice e Beatriz chegam a um restaurante sofisticado e a jovem logo percebe o desconforto que a amiga está sentindo. O local é elegante, mas a atmosfera parece pesar sobre Beatriz, que se vê distante de Clarice. Os olhares trocados entre elas revelam uma distância crescente, um vazio que Beatriz não sabe como preencher. Incerta sobre as razões dessa frieza, Beatriz se volta para Glorinha, confidenciando as angústias que a afligem. Ela desabafa sobre a sensação de abandono,
sobre como sente que Clarice tem se afastado, como se houvesse uma barreira invisível, uma parede que agora a separa. Em um impulso, Beatriz pede a Glorinha que a acompanhe ao jantar, que será realizado na casa de Juliano, na esperança de encontrar consolo e um pouco de entendimento. Enquanto isso, Teresa se vê profundamente tocada pelo amor que Jacira sente por Eugênia. O amor que transborda de Jacira não é somente uma afeição romântica, mas uma entrega genuína, algo que toca o coração de todos ao seu redor. Em meio a isso, Guto se vê em uma situação desconfortável, tentando lidar com a pressão de corresponder aos sentimentos de Eugênia. Ele sabe que as coisas estão se complicando, mas não sabe como dar uma resposta definitiva a ela. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A noite avança e no encontro marcado por Beatriz, Ronaldo leva Celeste até a casa de Genoca, onde Mauro se apresenta. Edu, que havia planejado estar lá com Olívia ou Celeste, sente um vazio. A ausência de Olívia Celeste o afeta mais do que ele gostaria de admitir, mas se mantém firme, observando tudo ao redor. No jantar, em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse por Lígia, tentando desviar a atenção de todos, enquanto comenta com Beto sobre o comportamento da moça. Beto, desconfiado de Basílio, confronta-o abertamente, e a tensão entre os dois atinge seu ápice, fazendo com que Beto se retire abruptamente do evento. Enquanto isso, Zélia começa a juntar as peças do quebra-cabeça e descobre que Maristela, Bia e Juliano estão tramando algo contra Beto e Beatriz. Ela sente a traição se formando ao seu redor, e essa revelação a deixa ainda mais determinada a descobrir as intenções por trás dessa conspiração. Ao mesmo tempo, Carlito, profundamente decepcionado, confronta Ana Maria, sentindo-se traído pela atitude dela, enquanto Celeste reflete sobre sua frustração ao pensar que Mauro seria a verdadeira identidade de Genoca. O peso dessa descoberta a faz questionar seus próprios sentimentos, deixando-a em um mar de incertezas. Edu, por sua vez, lamenta com Guto a ausência de Olívia, Celeste no encontro, não conseguindo se livrar da sensação de que algo está fora do lugar. Ao mesmo tempo, Raimundo dedica-se a cuidar de Beto, que se sente responsável por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. A culpa o consome, especialmente quando Beatriz é informada sobre a internação de Basílio, que, em um ato de vingança, culpa Beto pelos ferimentos que sofreu. Marlene, por sua vez, se vê obrigada a confrontar Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria, algo que ele tentara esconder. Em uma sequência de eventos, Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, um movimento que Zélia, atenta, ouve e imediatamente interpreta como uma ameaça. Ela, então, ameaça Maristela com as informações que tem, criando uma tensão crescente entre as duas. Beatriz, já exausta de tantas mentiras e manipulações, acusa Beto de ter mentido para ela e de ter agredido Basílio, uma acusação que, no fundo, ela não quer acreditar, mas que parece ser a única explicação possível para o que está acontecendo. Bia, por sua vez, comemora a distância que se cria entre Beatriz e Beto, pois sabe que isso favorece seus próprios interesses. Maristela, embora inicialmente resistente, acaba cedendo à chantagem de Zélia, o que acaba sendo uma virada decisiva para o futuro de todos. Beatriz, em um momento de desespero, desabafa com Glorinha sobre Beto, revelando suas angústias e medos. As coisas começam a tomar um rumo perigoso quando Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na perfumaria carioca, algo que a deixa em uma posição delicada. Nelson, em seu comportamento ríspido, mostra seu lado mais impaciente, enquanto Anita, que o observa, tenta entender os motivos de sua grosseria. Edu, sempre observador,
acompanha de longe, atento a todos os detalhes, enquanto Celeste, em um momento de dúvida, começa a desconfiar de Mauro e suas intenções. Raimundo, por sua vez, tenta conversar com Lígia sobre o que aconteceu com Beto, tentando entender os bastidores e as intenções das pessoas envolvidas. Beto e Glorinha, cada vez mais unidos, começam a deduzir que Basílio não agiu sozinho na armação, e a desconfiança recai sobre Bia. Zélia, por sua vez, começa a se estabelecer em seu novo apartamento, o que marca uma nova fase em sua vida, embora sua presença continue a gerar inquietação nos outros. O confronto entre Beto e Bia, que ocorre na frente de Clarice, é tenso e revelador. Clarice, como sempre, defende Bia, criando ainda mais atrito com Beto, que sente que está perdendo a batalha para as mentiras e manipulações de sua adversária. Celeste, em um momento de sinceridade, confessa a Eugênia que não gosta de Mauro, algo que ninguém imaginava, mas que reflete sua crescente insegurança e desconforto com ele. Raimundo, por outro lado, aprova o namoro de Mauro e Celeste, mas essa aprovação não parece trazer paz para a jovem. Beatriz, que sempre foi muito próxima de Clarice, começa a questionar a mãe sobre sua cidade natal, e ao ouvir a resposta evasiva de Clarice, começa a ficar cada vez mais desconfiada. Enquanto isso, Zélia faz uma descoberta alarmante. Ela vê Maristela adulterando os remédios de Clarice, uma atitude que a deixa furiosa, pois agora ela tem uma arma poderosa contra Maristela. Mauro, por sua vez, começa a se incomodar com as roupas de Celeste, algo que, à primeira vista, pode parecer banal, mas que reflete suas próprias inseguranças. Yolanda, no auge de sua raiva, desmaia ao ver Ulisses chegar à sua casa com Ana Maria, algo que desencadeia uma série de eventos que ninguém poderia prever. Glorinha, em um gesto de amizade e apoio, leva Beatriz à boate de Lígia, onde ela tenta, sem sucesso, fazer Basílio confessar sua armação contra Beto. Basílio, porém, não cai na armadilha e se faz de ofendido, uma jogada inteligente que faz com que Lígia e Beatriz fiquem ainda mais desconfiadas. Yolanda, furiosa, expulsa Ulisses de sua casa, deixando-o sem palavras, enquanto Beatriz, ao confrontar Beto, finalmente revela o quanto se sente traída. Em meio a tudo isso, Zélia, em um ato de extrema crueldade, furta um comprimido de Clarice e coloca-o na bebida de Orlando, o que causa uma forte reação nele, com dores de cabeça intensas. Ela tenta entender de todas as formas o que está acontecendo com Clarice e por que Maristela está medicando-a de maneira tão estranha. Glorinha, em um momento de arrependimento, pede perdão a Beatriz, consciente de que, ao apoiar Beto, contribuiu para o sofrimento da amiga. Teresa, por sua vez, faz Jacira confessar a armação que estava sendo feita, e Basílio, ao ouvir uma discussão entre Juliano e Maristela, percebe que as coisas estão se complicando ainda mais. Enquanto isso, Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria, algo que a deixa desconfiada e apreensiva sobre o futuro. Juliano, por sua vez, abre uma conta bancária em nome de Clarice, usando seu nome original, o que revela mais uma camada de segredos e mistérios que rodeiam a vida da mulher. Zélia, com sua curiosidade afiada, marca uma consulta com o médico de Clarice, tentando descobrir mais sobre os seus mistérios, enquanto Beatriz, cada vez mais desconfiada, estranha quando Clarice. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Basílio comunica a Beatriz sua decisão de permanecer no Rio de Janeiro e buscar novas oportunidades na capital. A jovem, surpresa com a determinação dele, demonstra apoio e encorajamento, embora note uma mudança em sua postura, indicando que há mais em seus planos do que ele está disposto a revelar. Enquanto isso, Juliano mostra mais uma vez seu temperamento explosivo ao destratar Zélia durante uma conversa. O comportamento ríspido do vilão desperta a revolta